Muito bem, estamos de volta com o Sport Center. Fãs de esportes, a gente já mostra para vocês vitória do Atlético Mineiro de virada em cima do Vasco. Eu estou ao lado do André Kfouri e da Mariana Pereira. Vou dar boa noite para o André com a pergunta. E agora, temos um Atlético Mineiro já com a cara do restante da temporada, mas principalmente o Atlético Mineiro com cara de Copas, André. Oi, Marcela, boa noite. Boa noite, Mariana, Felipe. Uma ótima noite a todos. Um bom resultado, uma boa vitória do Atlético Mineiro em casa na noite de hoje, mas um placar que não é tenebroso para o Vasco. Se a gente pensar principalmente naquilo que o Atlético conseguiu fazer nesse mesmo estádio com o Fluminense na semana passada, sim, o Vasco teve melhores ideias durante o jogo, sim, executou essas ideias de uma forma melhor também que o Fluminense, e se não dormisse, né, se não cochilasse pelo trecho em que levou 2 gols em poucos minutos, se o Vasco tivesse conseguido limitar esse dano a 1 gol apenas, talvez pudesse ter saído de Minas Gerais, de Belo Horizonte, com um empate que seria aí sim um motivo para a gente dizer que o resultado seria melhor para o Vasco do que para o Atlético Mineiro. Mas é claro, né? Se o Vasco só levasse 1 gol, se o primeiro tempo terminasse 1-1, a gente não faz ideia do que aconteceria no segundo tempo. A gente só pode falar que no segundo tempo do jogo hoje, na Arena MRV, o Vasco basicamente se defendeu e o Atlético tentou, das maneiras que poderia, fazer um gol que estabelecesse uma vantagem de 2 gols nesse placar. E não foi o que o Atlético conseguiu. Eu acho, em relação ao que o campo mostrou, o placar do jogo é rigorosamente a diferença entre o Atlético e o Vasco na noite de hoje. Sim. Não necessariamente nesse momento no ano. Então, poderia ter sido pior para o Vasco, sim. Mas eu não entendo que o Vasco vá embora para casa lamentando muito. Há todos os motivos para o Vasco achar que na partida de volta ele pode fazer um papel melhor, mesmo porque o time do Atlético oscila e fora de casa é um time bem diferente do que tem sido na Arena MRV, onde não perde há 9, agora 10 jogos, né? É uma invencibilidade de mais de 2 meses. Mari Pereira, boa noite. Então tivemos o Felipe Coutinho, que jogou muito bem o primeiro tempo. Depois o Arana fazendo um gol para o Galo, empatando. E depois Paulinho, 2-1. Um Galo que não se assustou depois do gol do Felipe Coutinho. Partiu para cima e conseguiu a virada. De fato, uma boa noite para você, para o Felipe, para o André, fã de esportes que nos acompanha. É verdade, toma o gol da maneira como ele acontece, um golaço do Coutinho, numa estratégia muito clara do Vasco de contra-ataque. Até o momento, o time muito forte mesmo na recuperação. O Paiva, ele precisou organizar a equipe praticamente sem peças pelo lado direito, né? Porque ele não tinha Adson disponível, Ryan disponível, David se machucou, então ele precisou inverter o Emerson, e aí ele escolhe o Puma para entrar nessa segunda linha para justamente cobrir esse lado direito. Então a gente viu várias vezes o Pumita até trazendo para dentro pro Paulo Henrique aproveitar o corredor. E aí, nessa jogada muito forte, o Coutinho faz um golaço, e de fato poderia ter outro clima dentro da Arena MRV. Por conta disso, a gente sabe que o Vasco do Paiva, ele é muito competitivo, já quase que com uma identidade de buscar empates ou viradas, mas sai na frente, e isso poderia ter gerado algum clima dentro da arena. E o Atlético corrige ali uma situação de Paulinho e Hulk. Quando eles estão muito próximos, acontece demais, né? Na equipe do Atlético, o Milito também precisou repensar o time sem o Bernard. A opção foi o Rubens, que fez uma boa partida, apoiou muito, liberando o Arana, né? Também para trabalhar por dentro, também para se aproximar desses jogadores de frente. E aí a virada acontece em lances muito claros de Milito, né? Em aproximação, com os principais jogadores participando. A volta do Otávio também é muito importante. Ele teve ali a clara ideia de grudar no Coutinho, e quando não conseguiu foi justamente o gol de contra-ataque do Vasco que abriu o placar. Mas foi um jogo bem disputado, assim, dos dois lados, né? O Atlético buscando a todo momento, o Vasco também numa marcação muito forte. Eu não gostei muito dessa dobradinha do lado direito, eu acho que ficou confuso pro Pumita, tanto quando ele atacava e para recompor. E teve um lado do Piton muito preso, né? O Vasco funciona muito com o Piton aproveitando o corredor, justamente para buscar o Verratti, e ele não conseguiu, porque é o lado onde o Hulk trabalha muito, onde ele cai muito por aquele lado,
esquerdo defensivo do adversário, e aí uma das armas do Vasco ela não conseguiu ser utilizada, que é justamente com o Piton pela esquerda. Vamos passar a ficha técnica do jogo, desse 2-1 de virada do Galo para cima do Vasco, semifinal da Copa do Brasil, jogo 1. O Vasco, o Galo teve mais posse de bola, 62%, finalizações 13-7, certas 6-1. Ações na área rival 24-13, grandes chances 4-2, duelos vencidos 63-47. André, o Galo, que tem muita força, mas oscilava bastante, no jogo contra o Fluminense que você cita, muita gente falou, pode ser aquele clique no momento muito chave. E a gente viu essa performance de novo. Eu queria que você falasse disso, e aí eu trago o Vasco, eu sei que você já passou por isso, mas eu acredito que o Vasco fez um grande jogo, porque o Galo dá essa encorpada, esse é o tipo de jogo que as coisas, como você gosta de dizer, podem passar mal, ir mal. Podem ir mal. E não, assim, bem não foram. Parecia que o Atlético ia fazer muito mais. E no fim do jogo, o Vasco estava até na área adversária e tudo mais. Eu queria que você falasse desses dois pontos de vista. Eu acho que se o Vasco pode lamentar alguma coisa hoje, não falando do resultado, claro, era melhor ter empatado, muito melhor ter vencido, isso é absolutamente óbvio, mas se o Vasco pode lamentar alguma coisa na atuação dele, foi não ter conseguido explorar o período logo depois da abertura do placar, logo depois do gol do Felipe Coutinho. Porque aí o jogo ficou, em tese, muito desconfortável para o Atlético. Todo mundo que estava no estádio e as pessoas assistindo pela televisão sabiam o que o Atlético ia ter que fazer a partir daquele momento. E isso significaria também correr riscos. E o Vasco é um time muito sério, muito competitivo, mas mais confortável exatamente nessa situação de estar em vantagem fora de casa do que ter que construir o seu próprio caminho. Foi uma surpresa para todo mundo o Vasco conseguir fazer o gol, mas em que circunstância saiu o gol do Vasco? Num contra-ataque, muito bem armado, desde o momento em que o Vasco recupera a bola até ela chegar ao Felipe Coutinho, que é o jogador que com esse lance meio que ilustra por que o Vasco o contratou. Então ele é o cara para dar ao Vasco o refinamento técnico que o elenco do Vasco não tinha, além de toda a relação óbvia, humana que ele tem com o clube, a camisa do Vasco que ele vestiu, o fato de querer voltar, fazer tudo que era possível, tudo que estava ao alcance dele para retornar a São Januário. Mas ele recebe a bola e aí com a categoria e a classe que ele tem, ele resolve muito bem a jogada para colocar o Vasco em vantagem. Ali, se o Vasco tem um pouco mais de clareza para explorar um avanço do Atlético que seria lógico e imediato, talvez as coisas poderiam ter ficado melhores para o Vasco em termos de resultado. Mas eu não acho que o Vasco jogou mal. Pensando naquilo que o Vasco é capaz de fazer e o Vasco que a gente conhece nesse ano, acho que o Vasco fez uma partida mais do que decente. Acontece que o Atlético Mineiro é essa equipe que tem uma quantidade de talento ofensivo que pode colocar um jogo em total desequilíbrio em pouco tempo. E na hora que sai o segundo gol do Paulinho, a impressão que se tem é, olha, o Vasco vai sofrer demais no segundo tempo do jogo, vai ser muito difícil o Vasco evitar um placar mais largo. Mas o time do Paiva conseguiu fazer isso. E o Atlético mostrou o mesmo tipo de futebol que a gente viu por muito tempo contra o Fluminense, por um período menor hoje. Mas em termos de planejamento de jogo, a jogada do primeiro gol, a jogada do gol do Arana, ela foi mostrada para todo mundo alguns minutos antes. Exatamente, quando ele estava impedido, né? Isso, A emboscada que o Milito arma para o Vasco hoje não é nenhuma grande novidade, mas é uma saída de bola que constrói superioridade numérica até a bola chegar no pé dos atacantes. No lance do gol, esse efeito dominó, porque o time que está sem a bola vai tentando compensar. Chega uma hora que não dá para compensar mais. Essa hora é quando o Hulk toca a primeira bola na tabela, que depois chega ao Arana. Acredito que não era a intenção fazer a bola chegar ao Arana do outro lado, mas ele estava mais por dentro e justamente na região onde ele foi escalado para receber esse tipo de oportunidade. Mas a jogada é uma jogada quase que ensaiada pelo Milito para a noite de hoje. Ô Mari, a gente consegue ver agora a melhor versão do Atlético Mineiro na temporada, mas quando a gente olha para o Vasco também não está longe da sua melhor versão? Eu fico na dúvida se é a melhor versão do Atlético, porque o impacto do Milito foi muito imediato, né? E assim, o Atlético ele tomou um caminho que ele mudou quase que radicalmente, né? O estilo de jogo dos treinadores. Então,
foi muito rápido mesmo, assim, o impacto de um futebol muito bacana de acompanhar, aquilo que a gente via dos jogadores se concentrarem de um lado para buscar o Scarpa do outro, e aí as jogadas aconteciam, os adversários demoraram para entender isso e o Atlético conseguiu encaixar boas partidas dessa maneira. Mas a gente falava ontem aqui no pré-jogo, né, sobre favoritismo e eu lembro de ter falado que se o futebol do Atlético, com o Milito, ele encaixa, ele é superior ao adversário, e ao Vasco, principalmente, né, que é o que a gente está falando hoje. E aí, quando encaixa, a gente percebe exatamente isso que o André falou, você vai desestruturando uma defesa, é tudo muito rápido nessa aproximação, principalmente de Paulinho e de Hulk. E hoje o Milito, ele precisou pensar numa estratégia de área de campo que ele quase que não tem ainda, né? Porque o Bernard, ele volta numa função um pouco mais recuada para jogar justamente atrás de Hulk e de Paulinho, e ele ainda não conseguiu ser esse jogador centralizado para buscar as jogadas por dentro. E hoje ele compensa isso com o Arana e com o Paulinho. O Paulinho foi muito esse cara, até depois ele se aproximar do Hulk, e o Arana aparecendo centralizado, também com o Rubens fazendo muito bem esse lado esquerdo. Então o Vasco, ele caiu muito fácil nessa armadilha e o Atlético foi inteligente de aproveitar. No segundo lance do gol, a gente vê muita liberdade por esse lado direito, né? Porque o Paulo Henrique tá lá na frente para tentar apoiar, o Pumita não volta e é o Maicon que vai tentar... Ele nem impede o cruzamento do Arana, né? Mas é ele que vai tentar encurtar espaço e não há. O Arana tem muita liberdade pro cruzamento. Mas o Vasco, ele é um time muito competitivo. Então, assim, ele tem um encaixe, ele dificilmente se perde no psicológico e no emocional, como ele já se perdeu em determinados momentos. Tem aquele lance do Paulinho com o Maicon, que ele falha e o Paulinho perde o gol, que ele consegue passar pelo Maicon. Então, a gente ainda consegue ver deslizes, principalmente na defesa, né? Ou com o Léo, ou com o Maicon. Hoje, o Paiva troca para o segundo tempo o Esforça e, num determinado momento, também fica ali uma área para o Atlético trabalhar. Mas é um Vasco muito competitivo que leva a um placar mínimo